tua imagem de novo, assim, a tua imagem. Pessoal, olá, como vão todos? Estamos aqui para mais um Trocando Ideias. Hoje eu trago a nossa presença aqui, o Dr. Juliano Gianecchini, o Juliano que é professor universitário, que também participa da Academia Sul Rio Grandense de Direito do Trabalho, onde somos colegas direto, né, Juliano? E que vai tratar conosco, nós vamos trocar algumas ideias aqui sobre um tema extremamente importante, que é, na realidade, os aspectos relacionados às medidas provisórias lançadas em tempo de pandemia e eventuais critérios de competência, né, a serem solucionados em função das limitações que elas estabelecem, né, dos diplomas associados a essas MPs. Juliano, te agradeço de plano a possibilidade de participar e debater um tema tão importante, tão cheio de detalhes, né? Cheio de dúvidas, eu diria, no tocante a esse momento, que é essa sistemática também do critério de competência associado às delimitações ou determinações contidas nas MPs. E já te passo de plano a palavra. Bem, então, boa, né, satisfação estar aqui junto com vocês, né? Agradecer o teu convite e dizer que o é bem importante. Eu acabei me dando conta também, estou usando a mesma plataforma, né, para dar aula, né, no curso de pós-graduação esse final de semana. Enfim, a gente está se modernizando meio que à força no meio dessa loucura toda que estamos vivendo. Então, é muito legal essa iniciativa. Eu acho que ela é bem válida, né, além da gente criar uma interação aí com, né, o meio acadêmico e jurídico, tá? De minha parte, né, tenho tantas dúvidas quanto vocês, né? Então eu acho que conversar aqui um pouquinho pode me ajudar a esclarecer e quem sabe pode ajudar vocês a esclarecer algumas coisas aí sobre tudo que a gente está vivenciando, né? Nós vivíamos aqui um momento de muita incerteza, incerteza no meio político, incerteza no meio jurídico, né? Incerteza de qual caminho, né, a gente deve tomar, né, para resolver questões do direito do trabalho com as novas regulamentações. Cada dia parece que tem uma MP nova, né? Nós não conseguimos ainda nem dissolver a melhor forma de aplicar a MP 936, que é, né, essa ideia de garantir o pleno emprego e tudo mais, que é proposta aí pelo governo federal. E quando eu vi a tua proposta de discussão, quando a gente conversou para estar aqui, eu fiquei pensando sempre naquela medida mais emergencial do direito do trabalho, né? Porque qual é a notícia que se tem? Nós temos a notícia aí de vários trabalhadores indo em busca do tal do auxílio emergencial. Nós temos a notícia de muitas empresas suspendendo parcialmente o contrato de trabalho ou integralmente o contrato de trabalho. Essas pessoas têm como consequência uma parte de rendimentos vinda pelo governo federal, que a Caixa Econômica Federal está pagando, e quando o empregador manifesta interesse, ele mesmo pode pagar uma parte dessa remuneração também. Né? Digamos que seria uma parte inferior, ali, pelo que eu entendo da MP, né? Que a MP, ela, né, talvez ainda precisa de muito esclarecimento. E o que me ocorre nesse momento é sempre aquela ideia, bom, eu tenho, né, eu tenho o trabalhador, chamou no Skype aqui, desculpa, apareceu uma chamada para mim que não sei se apareceu para vocês. Eu tenho lá, né, o trabalhador que está procurando, por exemplo, lá na faculdade onde eu dou aula, no Unirio, ele está buscando o atendimento gratuito, né, dizendo que ele não consegue ter acesso, né, aos benefícios do auxílio emergencial, seja ele com contrato de trabalho suspenso parcialmente, integralmente, ou aquele trabalhador da iniciativa privada ou autônomo que está buscando receber algum valor. Mas especialmente em relação a esse que tem um vínculo empregatício, né? Um dos dilemas que a gente vivencia hoje é onde eu vou postular os direitos dessa pessoa, né? Eu vou ajuizar na Justiça do Trabalho, primeira indagação, e eu vou ajuizar contra quem? Né? Eu, em tese, não é contra o empregador dele, porque o empregador, se ele faz o encaminhamento para o auxílio emergencial, se ele faz o comunicado, né, para o Ministério do Trabalho, a Secretaria, né, o empregador está regular. Então, talvez ele tenha um problema lá com a Caixa Econômica Federal, que não consiga receber o seu valor, e eu fico pensando, e agora? Eu vou ajuizar contra a Caixa Econômica Federal? Se é contra a Caixa Econômica Federal, é na Justiça Comum Federal que eu vou ajuizar? Ou eu vou buscar uma
da Constituição, né, que fala lá em outras controvérsias da relação de trabalho, e vou ajuizar na Justiça do Trabalho porque é algo vinculado ao contrato de trabalho dele, né, como, por exemplo, quando ele vai discutir algo relativo ao PIS, né, ao seguro-desemprego. Bom, mas, enfim, e eu vencendo essa parte de ajuizamento, vamos imaginar que eu, né, entendi por bem ajuizar na Justiça do Trabalho e vou pedir lá na minha reclamatória trabalhista uma liminar, né, imaginando que o juiz aceita a minha reclamatória trabalhista e imaginando que ele nega a minha liminar, né, é uma decisão interlocutória no processo de trabalho. Vai eu pensar no mandado de segurança, né? Aí encontrei um óbice, né, na própria lei do mandado de segurança, que impede que eu ajuize mandado de segurança contra uma decisão comercial de sociedade de economia mista e empresa pública, né, no âmbito federal. E agora, esse mandado de segurança, ele tem validade ou não tem validade? Então, me peguei pensando em todos esses questionamentos e resolvi vir aqui desabafar contigo e com os teus alunos aí para ver. Não é fácil, né, Juliano? Se nós levarmos em consideração a necessidade, primeiro, a imediatidade de solução, né? As pessoas que estão indo buscar esse auxílio estão indo não porque desejem, pelo contrário, eu acho que ninguém quer ou tem a pretensão aqui de necessitar de um benefício, um auxílio do gênero. Mas, enfim, estou indo porque estou em uma circunstância de precariedade econômica. Ponto 1. Então, eu preciso receber isso com urgência, né? A minha necessidade é agora, ela é imediata, ela é alimentar, ela não é uma necessidade outra, né, de qualquer outra espécie associada. A gente já se depara com essa dificuldade que é estabelecer o critério de competência. E eu te confesso que eu tenho dúvidas ainda se de fato é a justiça do trabalho. Porque, como tu bem colocaste, eu não tenho propriamente dito o pano de fundo originário ou integralizado relação empregado-empregador, né? Ou contratante-contratado. Me parece que aqui a gente tem uma terceira, uma triangulação distinta, que é o Estado, por intermédio da Caixa Econômica Federal, gestora, né, desse adimplemento. Né? Então, eu já começo, eu tenho sérias dúvidas se a Justiça do Trabalho seria, de fato, a justiça competente. Eu ainda penso, né, enfim, tenho um sentimento de que talvez a competência estivesse mais atrelada à Justiça Federal, né, no tocante a essa disposição. Mas também eu sei que nós vamos ter eventuais decisões para todos os lados aí associados. E aí, quando a gente se apega a essa circunstância do mandado de segurança, é para enlouquecer, né? Porque é desesperador. É desesperador. Tu não enxerga a saída. Num determinado momento, tu fica assim, tá, e agora? Moral da história, a gente continua, né, no ping-pong tentando descobrir quem tem direito de receber. Verdade. Assim, ó, se a gente optar pela competência da Justiça Comum Federal, eu ainda tenho, né, a salvaguarda de que as decisões interlocutórias elas podem ser atacadas pelo agravo de instrumento. Exato. Então, talvez eu optando pela competência da Justiça Federal, posso talvez pensar, né, que eu vou me escapar de uma análise do meu mandado de segurança não ter cabimento por ser contra a Caixa Econômica Federal. Sim. Né, se eu for para a Justiça do Trabalho. Mas, enfim, é uma discussão que não há certeza, né? Tanto se falou quando veio a reforma trabalhista, né, Marta, na tal da segurança jurídica. Uhum. Eu te confesso, uma das coisas que eu falo hoje em sala de aula para os alunos, né, nós temos aí, lá se vão quase 3 anos, da reforma trabalhista, algumas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas. Sim. E nada de posicionamento do STF, um posicionamento firme do TST sobre as questões mais polêmicas, né? E parece que cada vez mais surgem problemas para a gente ir resolvendo aqui, né? O advogado hoje eu vejo ele, né? É como se fosse, por exemplo, aquela pessoa que tem a sua deficiência visual e ele vai tateando no seu caminho, até achar o rumo certo. É exatamente isso. E uma dificuldade tremenda pelo seguinte, né? Na verdade, nós tivemos aí um ciclo de reformas
A reforma trabalhista, ela não se subsume exclusivamente à legislação alterada em 2017. Ela veio, né, tem um período anterior de alteração e no período posterior também, a infinidade de medidas provisórias e conversão dessas em lei ou não, que foram alterando significativamente o sistema da relação laboral. Dentro dessa estrutura, nós estamos tateando, e o próprio TST, Juliano, eu faço aqui uma análise nesse sentido, eu acho que ele não teve tempo suficiente de sentar, parar e verificar, bom, precisamos solucionar ou unificar, né, a nossa posição sobre um determinado tema, sobre determinada circunstância, porque ele se via também já assolado por uma nova medida, uma nova alteração. E aí, quando parece que as coisas começavam a ter um certo ar de tranquilidade, né, estaríamos iniciando um momento que pudéssemos parar para pensar efetivamente sobre o sistema, nós somos assim surpreendidos por toda essa circunstância da pandemia no Brasil, né? E a necessidade, sem sombra de dúvida, do lançamento de medidas emergenciais para essa sistemática, né? E isso nos gerou um novo entrave. Agora, o próprio STF já não sabe mais se ele julga o que antes estava sendo objeto de avaliação, se faz uma análise da sistemática atual, e mais do que isso, se a sistemática atual vai ser de fato temporária ou se nós teremos aí uma necessidade também de raciocínio em longo prazo. Porque ontem eu ainda conversava com a Tereza Narras sobre essas circunstâncias e nós dizíamos, na verdade, o efeito da pandemia nós ainda não sentimos. Ele virá depois de passar a crise, né, de saúde. Aí sim é que a gente vai conseguir observar o que aconteceu. Né? Eu fico imaginando ou não. Eu fico imaginando quanta discussão ainda vai ter no judiciário depois que passar o tempo de validade dessa medida provisória. Exato. E a gente vai com aquela incerteza, né, de que regra aplicar, porque ainda, né, essas medidas provisórias que vêm sendo aprovadas, né, quer dizer, vêm sendo aprovadas, não, elas vão entrando em vigência e aí vai esgotando o tempo da sua vigência, elas não se transformam em lei, como aconteceu há pouco tempo aí, né, que a gente teve, o contrato verde e amarelo, né, que não veio. Assim, ó, eu tinha acabado de dar uma aula para os alunos da turma de Direito do Trabalho sobre o contrato verde e amarelo numa semana, na outra semana venceu o prazo e a medida não foi aprovada, sabe? Eu segurei até a última semana de vigência dela para dar aula para os alunos, porque para ver se realmente ela ia ser aprovada ou não. Quando a gente gerou a expectativa de aprovação da medida, venceu o prazo dela, ela não foi aprovada, né? E eu fiquei com aquela aula assim que eu podia ter ganho tempo dando uma aula de uma matéria que estava, né, precisando, né? Mas enfim, é uma incerteza. Essa situação que tu colocas, por exemplo, né, de que o TST não teve tempo de analisar, eu concordo contigo. E eu acho que muito do TST não ter tempo de analisar foi até porque a própria reforma trabalhista não foi uma lei que ela foi maturada ao longo do tempo, né? Ela foi uma lei que ela surgiu, ela foi aprovada em menos de um ano e ela teve um período de vacácio de 90 dias. 90 dias, é. A gente teve um Código Civil com um período de vacácio de um ano, um Código de Processo Civil com um período de vacácio de um ano, normas que tiveram um extenso tempo de debate na comunidade jurídica, no meio acadêmico, no judiciário, para depois ser aprovado. E aí o nosso direito do trabalho ele foi regulamentado, assim, ó, claro que estou exagerando e tal, mas a gente pode ter dizer da noite para o dia. Né? E aí todo mundo saiu correndo atrás para interpretar, para ver. E aí, quando tudo está querendo tomar um rumo, vem as medidas provisórias que a gente está vivenciando agora. Exato. Né? Então, é uma loucura. Eu te confesso, né? Olha só como a gente vai mudando de assunto, porque é tanta coisa que a gente vai desviando o caminho todo, né? Mas eu te confesso que nesse caso específico da MP 936, eu tô inclinado mesmo a ajuizar na Justiça do Trabalho, alegando o inciso 9º do artigo 114 da Constituição. Tá? E até para ver o que a Justiça do Trabalho vai se posicionar sobre isso, porque ela não vai retirar a competência da Justiça Federal. O máximo que pode acontecer, daqui a pouco ele dá uma decisão terminativa de feito ali e eu tenho que ir para a Justiça Federal, né, encontrar o meu rumo lá com a Caixa Federal. Mas, de qualquer sorte, eu acho que a gente compartilha da mesma dúvida, né, e
Depois, né, uma das coisas que eu acho que é bem legal para debater, né, se ajuizando na Justiça do Trabalho, como é que ficaria, então, essa decisão interlocutória, talvez negando ou aceitando, né, porque aí quem vai recorrer, talvez, quem vai recorrer não, né, quem vai impetrar o mandado de segurança vai ser a Caixa Econômica Federal, se for o caso, né, como é que fica, né, esse mandado de segurança se o trabalhador tiver que impetrar contra a Caixa Econômica Federal, tendo em vista que lá na lei do mandado de segurança há um impedimento, né? E Sim. aí a gente não tem nenhum recurso para decisão interlocutória. E será que a gente fica impedido do remédio constitucional também? É, essa situação é extremamente delicada, né, se estabelecer. Na verdade, a tua previsibilidade, ou a ideia, né, seria o ajuizamento na Justiça do Trabalho, levando em consideração aquelas outras controvérsias, né, e Isso. partindo aqui da premissa. Mas aí é que eu fico na dúvida, tá, Juliano? E agora nós estamos literalmente trocando ideias, e esse é o sistema interessante que se tem aqui, né? A medida provisória, ela não fica limitada à relação empregatícia típica, né? Verdade. Verdade. E aí eu passo a ter uma dificuldade associada a essa condicionante aqui, porque me parece que esse benefício, ele não é um benefício propriamente da relação laboral, mas ele é um benefício de assistência social. E se eu levar em consideração a sistemática da assistência social, não seria a Justiça do Trabalho a justiça competente. Nós estaríamos de novo falando da competência da Justiça Federal, né? Eu não sei até onde a gente não precisa também tentar buscar, no tocante à própria MP, qual a origem efetiva, né? O fato de estar vinculado, na hipótese da relação de emprego, a redução da jornada ou a suspensão contratual, né? Redução de jornada, redução de salário ou suspensão contratual, não me parece que seja efetivamente o ponto-chave. Eu acho que a premissa aqui é outra, é a pandemia associada à necessidade de assistência social. Então, volto assim a dizer, tenho dúvidas, né? Mas eu até me inclino na posição inversa à tua. Me parece muito mais justiça federal do que propriamente justiça do trabalho, né? No tocante Legal. a essa circunstância que a gente tem aí por trás desse elemento, né? Eu poderia ir buscar essa disposição no 203 da Constituição, verificando as premissas de assistência, posso observar a sistemática da própria Lei 8212 e 8213 e o Decreto 3.048, né? Levando para esse lado da Justiça Federal em si, né? Mas e aí talvez tenha uma premissa interessante da gente levar em consideração aqui, que é o seguinte: na Justiça Federal nós poderíamos lançar isso por intermédio do juizado especial, viabilizando de fato celeridade, né? Que eu não sei até onde a Justiça do Trabalho tem hoje condições de ofertar, né? Ainda que o nosso Poder Judiciário Trabalhista esteja efetivo, né, buscando soluções significativas, nós não temos um procedimento realmente célere, né? Temos um procedimento sumaríssimo, mas ele cai, de uma certa forma, na vala comum da viabilidade da nossa pauta, né, processual em si. E a Justiça Federal, me parece que já pensando nessa estrutura, ela tem uma estrutura mais célere, né, em função dos jefes. E eu acho que talvez essa saída possa ser mais interessante para aquele trabalhador, né, que nesse momento de pandemia tem uma necessidade imediata de recebimento do valor, né? Penso até que talvez a Justiça Federal já tenha uma similaridade maior com o tema, né? Vamos lá. Eu acredito, né, que se a gente tratar de trabalhadores autônomos, tem realmente bastante viés com a Justiça Comum Federal, tá? Eu não estou fazendo muita ligação do benefício assistencial com a legislação previdenciária, porque eu entendi que o governo federal ele vinculou muito mais isso com o programa do seguro-desemprego, que é discutido na Justiça do Trabalho, do que com algum benefício do INSS. Então, por isso que eu me vinculei mais à Justiça do Trabalho.
E por que que eu estou mais voltado a ajuizar na Justiça do Trabalho nesses casos específicos que eu estou te falando que o pessoal está buscando atendimento na faculdade? Porque todos os trabalhadores que apareceram lá para conversar têm vínculo seletista. Ok. Então, eu realmente, qual é o nosso problema aqui, né? Faltou, né, nessa medida provisória, um dispositivo falando de competência processual. Sem Né? dúvida. Faltou só um dispositivo dizendo assim, olha, as controvérsias decorrentes da medida provisória serão resolvidas na Justiça Aham. Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum Estadual, onde ele quiser. Era só ele ter colocado esse único dispositivo aqui. Né? Ó, vamos resolver lá no judiciário tal, todas as controvérsias. Né? Uhum. Te confesso que acho bem interessante ajuizar na Justiça Comum Federal pela questão das armas processuais que eu vou ter. Como, por exemplo, eu não vou ficar preocupado com o mandado de segurança na Justiça Comum Federal, porque lá na Justiça Comum Federal eu vou ter o agravo de instrumento. Agora tem um detalhe, tu falaste no juizado especial. Uhum. Né? No juizado especial, o agravo de instrumento aí já fica prejudicado. Sim. No juizado especial temos essa dificuldade, é fato. Estamos aqui com um probleminha de conexão. O Juliano ficou travado. Oi? Juliano, voltaste? Voltei. Tu tinha congelado aqui para mim, agora voltou. Tá. Então, de fato, na Justiça Federal, se a gente utilizar o juizado especial, nós temos esse limitador, né, do uso do agravo. Mas, enfim, de novo, a gente cai sempre nessa sistemática ou premissa das dificuldades associadas, né? E aí, Juliano, tem um detalhe interessante aqui, que, enfim, para debate ainda associado, que é o seguinte: mesmo que eu leve em consideração a sistemática do seguro-desemprego como, digamos, um pano de fundo para a oferta desse benefício no tocante ao trabalhador com vínculo empregatício típico, nós não podemos esquecer que também o seguro-desemprego é uma oferta de benefício previdenciário. Né? Ele tem aqui uma característica previdenciária diferida, tem previsibilidade constitucional nesse sentido e também, né, a legislação própria do seguro-desemprego ela é oriunda da necessidade de uma complementação do decreto 3.048 e da lei 8213. Então, no fundo, nós voltamos de novo, né, a esse debate ou a essa dificuldade de se determinar qual é o ambiente efetivo. E aí tem um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente raciocinar, que é o seguinte: a oferta do benefício não exclui direito a seguro-desemprego futuro deste trabalhador. Verdade. Né? Então, eu não posso compreendê-lo efetivamente como um sistema de seguro-desemprego, sou pena de eventualmente acabar prejudicando, né, o reconhecimento dessa verba em circunstância futura. Então, aqui a gente tem um debate difícil. De fato, tu colocaste muito bem, era só um artiguinho a mais, né? E resolvi o nosso problema. E na atualidade nós temos uma dificuldade tremenda de estabelecer qual é o critério melhor, mais pleno de competência para essa questão em específico, né? Complicado, te confesso que, como disse, eu só tenho dúvidas. Eu até quero, Juliano, que depois de tu desenvolver essas ações, tu me dê um feedback, né, sobre como é que foi a interpretação dessa premissa de competência, porque é um sistema extremamente difícil, realmente muito difícil. Né? Sabe que a gente vai fazer o atendimento agora na próxima quarta-feira, tá agendado, né? A gente vai ser bem legal, porque eu vou atender os alunos numa plataforma, eu vou atender os assistidos, né? Numa plataforma do Zoom, como a gente está fazendo aqui. E os alunos vão atender online, vai ser bacana, né? A gente ver essa experiência, legal. Como é que vai funcionar, enfim, porque, na verdade, o que acontece? Se a gente realmente optar por ajuizar na Justiça do Trabalho, vai ser a minha turma que vai fazer. Agora, se nós optarmos por ajuizar na Justiça Comum Federal, já não vai ser minha turma, vai ser a turma de outro colega professor, que é outro atendimento. Sim. Tá? E parece para nós que seria tão fácil de resolver, né? Que seria esse dispositivo a mais, dando a competência territorial de ajuizamento, né? A competência de jurisdição, né? E é uma coisa que bastaria um anexo e pronto, estaria resolvido lá na legislação.
Mas de tudo que a gente está conversando, e eu tenho dúvidas pela Justiça do Trabalho, tu tem dúvidas pela Justiça Comum Federal, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho quase certeza que vai ser ajuizado nos dois. É. Vai ter gente ajuizando na Justiça Comum Federal, vai ter gente ajuizando na Justiça do Trabalho, tá? Vai ter juiz da Justiça do Trabalho se dando por competente para julgar, vai ter juiz da Justiça Comum Federal se dando competente para julgar e incompetente os dois também. É. Né? Eu acho que vai acontecer as duas situações. Eu acredito até que é mais provável que ambos se deem por competentes nesse momento em função da necessidade, né? Averiguando essa situação toda. E eu até corro o risco de dizer, enfim, posso me enganar, mas que mais de 90% de eventuais pedidos de liminar serão deferidos, porque gera muito menos problema o deferimento do que o indeferimento da liminar. Né? Com certeza. A CEF tem muito mais condições e meios, né, de questionar isso e de eventualmente proceder ao adimplemento ou não, do que o trabalhador no sentido de reivindicar, né, essa sistemática. Então, se tem alguma coisa que talvez nos beneficie nessa premissa, é essa visão, né, no tocante a capacidade e as possibilidades de manejo existentes. Mas se nós levássemos exclusivamente técnica, realmente a situação seria muito difícil. A gente tá, o que tu falaste aí é uma visão mais social, né? E deixa eu colocar mais uma pimentinha, então, na minha posição aqui para ti, né? Já que tu falou tanto nessa visão social aí, que é mais a Caixa Econômica Federal, né, ter condições técnicas que o trabalhador ele não tem, pois ele tem o princípio da proteção, o princípio da hipossuficiência, né, então eu estou puxando de novo o direito do trabalho aqui e a competência da Justiça do Trabalho para isso tudo, né, se a gente vai ter isso ou não, né, mas seria mais algo a confundir a nossa cabeça aqui nesse debate. Né? Quem sabe aí não está surgindo um belo tema para um trabalho de conclusão, né, da gurizada que está aí nas turmas de graduação, né, seria fantástico ver um trabalho no direito processual, né, abordando essas questões, um trabalho que não tem, digamos assim, ao mesmo tempo ele não tem a obrigação de esgotar o assunto, né, mas ele traz uma série de curiosidades, uma série de debates que são muito relevantes para o momento que a gente está vivendo. Sem dúvida, Juliano. Juliano, eu quero depois que tu passe para nós esse feedback, tá? Para a gente ter justamente uma notícia aí do que aconteceu no tocante a essa estrutura. E por hora eu te agradeço a participação e esse debate aqui, que é um debate extremamente importante, atual, né? E mais do que isso, eu tenho certeza que ele não vai ficar limitado à aplicabilidade das medidas provisórias em tempo de pandemia. Nós cada vez mais teremos esse tipo de dificuldade em entrave, porque a relação laboral ela vem mudando, já vinha, né, outrora sendo alterada e gerando algumas dificuldades de interpretação e avaliação associada aos direitos, e a partir desse instante, né, ou dessa vivência atual da pandemia, isso tende a se perpetuar e a criar novas dificuldades ou novos direitos a serem reconhecidos, novas estruturas que, né, advirão de toda essa nossa experiência triste, né? Coloquemos assim, no tocante a esse momento. Te agradeço a participação e já te deixo de plano, né, o convite feito para novos debates. Afinal, o que não nos faltam sempre são temas, não é? Coisa boa. Eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês. Se tu puder disponibilizar depois o link do debate que tu fizeste com o Guilherme 20, eu te agradeço porque é exatamente isso que tu estava falando, né? Como é que tá essas relações de trabalho nessa época de pandemia com esses aplicativos e tudo mais? Achei bem legal, né? Ele publicou lá que vocês debateram, né? Pô, que bacana esse debate aí. Se puder disponibilizar, eu te agradeço, que eu quero repassar aqui para chamar a atenção da gurizada aqui, né? Colocar eles na curiosidade, né? Sem dúvida. Muito obrigado, muito obrigado. Todos os debates, o Trocando Ideias é público, tá? Então, todos os debates estão lá à disposição, podem ser utilizados em todas as turmas que tu entender necessário. E fique à vontade para utilizar, para expandir isso, para participar aqui com novos temas, enfim. O importante é nós trazermos, né,
as dúvidas, as dificuldades à tona e, quem sabe, acharmos aí soluções mais coerentes, razoáveis e associadas às necessidades de todos, né? Eu acho que esse é o primordial e é o que nos une, né, no amor ao direito laboral, ao direito social como um todo, não é? Verdade, verdade. Eu agradeço muito aí a oportunidade de estar aqui trocando uma ideia contigo, né, com os teus alunos, com o pessoal que vai ter acesso a isso tudo, né? Para nós é uma satisfação poder conversar, né, nesse momento de tantas dúvidas mesmo, né? E quem sabe, né, a partir desse trocando ideias, né, não saiam realmente as ideias que vão ser aplicadas aí na prática do nosso direito do trabalho e do nosso direito processual do trabalho, né? Valeu mesmo, eu estou sempre à disposição aí quando for preciso para a gente conversar um pouquinho, né, e trocar ideias mesmo. Muito bem, obrigada, Juliano.